Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 2 de junho de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental, dos anos iniciais, e nós vamos fazer a aula número 2, que as aulas anteriores eram de nivelamento. Na nossa última aula era a aula 1, que era sobre potenciação. Agora nós vamos mudar o tema. Agora é fração, conceito de parte de um todo. Quer dizer que é um todo dividido em várias partes, onde eu pego uma ou algumas partes, certo? Estou com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Igor, o Vinícius, o Rafael, o Antônio, o Isaac, a Jamile, a Maria Eduarda e a Natiene. Os demais alunos, acho que só a Tayla que faltou, e o Denis, que não foi transferido ainda, estão faltando por algum motivo, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck. O material que nós estamos usando é o material digital elaborado e fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Então vamos lá para o tema: fração, conceito de parte de um todo. Essa é a aula número 1. A parte 1, quer dizer. Qual é o conteúdo que nós vamos estudar? Fração como parte de um todo. Quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender o conceito de fração. Compreender que a fração representa partes de um todo. Reconhecer e representar na forma fracionária as situações propostas nas atividades. Então, dando início, para começar, você sabia, lá vem a historinha, você sabia, as primeiras notícias do uso das frações vêm do Antigo Egito? Hein, Igor? Tá olhando muito pro Vinícius? É a aula aqui na frente. As terras que margeavam o rio Nilo, o que é margeavam? Não. Não. As terras que margeavam o rio Nilo. Aqui está o rio Nilo. Opa! Cadê meu mouse? Achei. Então aqui está o rio Nilo. Imagino que o rio Nilo é aqui, certo? Desviar. Aqui é o rio. O que é as terras que margeavam? O que quer dizer a palavra margeavam? Vem do quê? De margem. Então as terras que faziam as margens, que elas estavam nas beiras do rio. Então é a margem do rio, é a beira do rio. Então as terras que ficavam na beira do rio Nilo eram divididas entre grupos familiares em troca de pagamentos de tributos ao Estado. Então eles podiam ficar lá, só que eles tinham que pagar tributos para o Egito, certo? Como o rio Nilo sofria muitas inundações periódicas, ou seja, o que acontecia? Chovia, o rio enchia, o que acontecia? A margem Alagava todos os terrenos em volta, certo? As terras tinham que sempre ser medidas e remarcadas novamente, já que o tributo era pago proporcionalmente à área cultivada. Então vamos supor, se o Rafael pegasse esse terreno aqui, que tinha um tamanho, vamos supor, de um alqueire, certo? O Rafael pegou um alqueire. Então ele tinha que pegar e pagar metade do que ele produzisse. Se ele produzisse um alqueire de milho, ele tinha que dar meio alqueire de milho para os tributos. O Isaac pegou 2 terrenão, bem grandão. Isaac, ele não tinha esse terreno aqui. E aí, vocês acham que na hora de pagar o tributo, o Isaac pagava a mesma coisa que o Rafael ou pagava mais? mais. Mais.
Por que o Isaac pagava mais? O terreno é maior. Porque o terreno dele era maior. Então, ele pagava proporcionalmente. Então, ele já tinha que saber frações naquela época, certo? As frações surgiram da necessidade de representar uma medida que não tivesse uma quantidade inteira de unidades. Então, eles não podiam chegar e falar bem assim, viu, Rafael? Você plantou tudo isso aí, então eu vou levar tudo embora para mim. Ué, que tipo de taxa é essa, né? Você pagava o tributos, que é uma taxa, mas ia tudo? Não. Então eles tiveram que começar a pensar, não, vamos dividir sua plantação em 3 partes. 2 partes fica para você e uma fica para o governo, que era tipo um governo, né? Então, isso começou a surgir uma coisa que fosse menor do que um inteiro. Porque já pensou eles pegar a sua roça inteira? Você ia viver do quê? Não dava. Certo? Olha lá, para começar. Os egípcios, ó, o Isaac, o Igor, por favor. Por favor. Não é o Vinícius que está dando aula para você ficar olhando para ele. É para olhar para a televisão e aprender. Tá bom? Segunda vez que eu já chamo sua atenção. Os egípcios utilizavam frações unitárias. Aquelas que o numerador é 1, ou seja, a parte de cima é sempre 1. Então, eles só sabiam dividir em várias partes, não é que eles só sabiam isso, eles dividiam em várias partes e pegava uma parte só. Então, lá, os egípcios usavam frações unitárias, aquelas que o numerador possui 1. Só para lembrar, como que é o nome mesmo? A parte de cima se chama numerador. É o que numera. Tá bom? E a parte de baixo se chama denominador. É o que denomina, o que dá nome. Quando você vê uma fração assim, ó. Igor, vamos ver se você pegou a manha. Na aula retrasada você estava com dificuldade, mas eu percebi que na aula passada talvez você já tenha conseguido. Ah, não, foi da potência. Então, como que eu leio essa fração? O numerador, a parte de cima. Como que eu leio? 1. Muito bem. A parte de cima eu leio normal, porque ele numera. Ele se lê 1. E a parte de baixo? 3. Não, na fração. Quem sabe como que lê a parte de baixo? Não, não é terceira. Terceira potência na potência. Na fração, como que eu leio a parte de baixo? Eu sei. Como? Quando você pega e divide alguma coisa em 3 partes e pega uma parte, eu falo que eu peguei 1. Não é potência mais. 1/3. Muito bem. Então ele denomina. Se embaixo for 3, eu leio terço. Se a parte de baixo for 2, não. Eu leio meio. Se a parte de baixo for quarto, acabei de ler. 4, eu leio quarto. E se a parte de baixo for 5? 1/5. E a parte de baixo for 6? 1/6. Isso, certo? E 7? 7. E 8? 1/8. E 9? 1/9. Agora vai complicar. E o 10? 1/10. Agora eu quero ver. E se for 11? 1/11. Não, aí já muda. Você não falou errado. Geralmente ele fala 11º, mas não é. Quando é acima de 10, você lê assim: 1, aí você vai ler a parte de baixo normal. 11, mas ele não é o denominador, você tem que avisar que ele está denominando. Então você lê 1/11 avos. Não é avós de avô materno, paterno. É 1/11 avos. E se for 30 embaixo? 30 avos. E se for 50 embaixo? 50 avos. E se for 199? 1/99. Muito bem. Agora vou judiar. E se for 100? 1/100 avos está certo. E se você falar 1/100, também está certo. Tá bom? 1/100. Se for 1000, você pode falar 1.000 avos ou 1/1000. Tá certo também, tá bom? Que nem aquela da potência. Lembra? Eu posso falar, quando é elevado a 2, tem 2 nomes que eu posso falar. Eu posso falar elevado à segunda potência ou elevado ao quadrado.
Quando é 2 é quadrado. E também tem o 3. Quando é 3, eu posso ler 1/3 potência. Ou 3 ou ao cubo. Isso, muito bem. Então, guardaram isso? Parte de cima, numerador. A parte de baixo que dá o nome à fração, denominador. Então, naquela época, eles usavam só a parte de cima. Uma fração que aparece em livros de história sem ser unitária, não era unitária, era o... Como que eu leio essa fração aqui mesmo? Vamos ver quem consegue. 2. 2 terços. Não. 2 terços. 2 terços. Muito bem. Quer dizer que eu dividi alguma coisa em 3 partes e peguei quantas partes? 2. Eu peguei mais ou menos que a metade. Se eu dividir uma coisa em 3 pedaços e peguei 2, eu peguei mais ou menos que a metade. Mais. A metade seria aqui. Olha, imagine, então eu vou desenhar aqui. Imagine que nós pegamos um pão, dividido ao meio, o Rafael pegou metade. Aí o Isaac pegou um pão do mesmo tamanho, dividiu em 3 partes iguais e o Isaac pegou 2 partes. Quem pegou mais pão? Eu. Ah, mas porque ele pegou 2 pedaços? Não, porque a parte que ele pegou é maior do que a do Rafael. Certo? Continuando. Segundo o matemático estadunidense Harvard Davis, 1911 e morreu em 2004, ele nasceu em 1911 e morreu em 2004, as frações eram representadas por um símbolo no formato de uma elipse e o denominador, que é a parte de baixo, um símbolo especial, era utilizado para a fração 2 terços. Certo? Às vezes ele parecia a fração meio. Então olha aqui os símbolos dos egípcios, como que eles faziam. Então eles pegavam, desenhavam como se fosse um pão mesmo. E quantos pedaços foi dividido? 3. Quantos pedaços ele pegou? Aqui não aparece. 2. Não aparece aqui. Aqui, isso aqui quer dizer que era 1 terço. Foi pego 1 de um total de quantas partes? 3. E aqui, como que ficaria? 1 sobre 4. Certo? E imaginando que eles iam seguir o mesmo padrão, como que ficaria 1 quinto? 1 quinto. Aqui ficaria uma bolinha e aqui um elipse e aqui embaixo. Um palitinho Um palitinho só? e um B. Não era número romano. Mais 4 palitinhos. Mais 4 palitinhos. 2, 3, 4, 5. Certo? A metade era feito um inteiro e 2 palitinhos. Ou era desenhado isso aqui, ó. Isso aqui queria dizer a metade. E olha o 2 terços como que era esquisito, não? Fazia uma volta aqui, fazia um negócio subindo lá e passando para baixo. Isso aqui queria dizer 2 terços. Então isso aqui é um pouco da história, tá? Agora, foco no conteúdo. Vamos focar no conteúdo, né? Todo mundo olhando para a televisão. Podemos utilizar a fração para representarmos a divisão de uma figura em várias partes do mesmo tamanho. Essa figura aqui foi dividida em quantas partes do mesmo tamanho? 3. 3? Não. 2. Quantos? 15? 5. Eu vou fazer um jeito mais fácil, vocês estão contando. Eu vou descobrir quantos que tem aqui. Quantos quadradinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 de altura. Quantos que ele tem de largura? 1, 2, 3, 4, 5. Então ele tem 5 por 5. Tem um jeito mais fácil de eu descobrir em vez de ficar contando? 5. Hã? 5 é 5. Isso, parabéns, Antônio. Para eu descobrir quantos que tem, é só fazer 5 vezes o 5. Quantos que dá 5 vezes 5? 25. Mas alguém é desconfiado, vai falar, não, Antônio errou, deixa eu ver se ele errou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, muito bom. O inteiro foi dividido em quantas partes? 5. Como? 25. 25 partes iguais. 25 partes. O inteiro foi dividido em 25 partes. Quantas partes eles coloriram? 15. 15. Qual que é o conto que você fez, Rafael? Você lembrou que eu contei até o 15? Ah, não fez conta nenhuma. Isso. Você percebeu que ele tem 5 de coluna e quantas linhas pintadas? 3. Quando você faz 3 vezes o 5, chega na conclusão que ele foi pego quantos? 15. Então, como que eu posso ler essa fração aqui? 15. Não é elevado. Elevado é na potência. 15, 25 avos. Não é cravos, é avos. Tá? Então, se fala o número de cima normal, dá um espaço de tempo, fala o número de baixo e fala a palavra avos. Tá? Olha lá. Nesse exemplo, o retângulo foi dividido em 25 partes iguais. Alguém vai falar, professor, não é retângulo, é quadrado. Não é verdade? Ele é um quadrado. Mas todo quadrado também é um retângulo. Mas não é todo retângulo que é um quadrado. Então, o retângulo, que é um quadrado, foi dividido em 25 partes iguais. Se formos considerar a região colorida, temos 15 partes coloridas. Qual que é a fração mesmo? 15. Ah, vamos lá, de novo. Como que fala então, Igor? Vou falar um por um. 15. Não, pare de confundir ele. Ele já tem dificuldade se vocês ficam falando junto. 15, 25 avos. Muito bem, Igor. Vinícius, como que eu leio mesmo? 15. Muito bom. Rafael? Não é E. 15, 25 avos. Fala de novo. 15, 25 avos. Muito bem. Antônio? 15, 25 avos. Muito bom. Isaac? Fala para mim a fração. É 15, 25 avos. Muito bom. Jamile? 15, 25 avos. Muito bem. Maria? 15, 25 avos. Muito bom. Nath? 15, 25 avos. Muito bom. Pegaram a manha? Sim. Vamos ver então. Ai, ai, ai. Agora eu vou judiar. Quer ver? Vou escolher um aleatoriamente. Vinícius. Como que eu leio isso aqui, Vinícius? 2. Não. Avos é só do 11 para cima. Aqui você vai ler 2 nonos. Igor. 2. Não. Nono é quando é 9. Aqui é 90. 2. 90 avos. Muito bem. Antônio. 2. 190. Muito bem. Rafael. Aí você, Isaac, já que o Rafael não conseguiu. É 2. Não é 2, agora é 12. 12. É 12 igual mais número mesmo? Aqui embaixo, ó, não tá conseguindo ver o número? Ai, ai. Que número que é esse aqui? Cadê? Eu não tô conseguindo. 190. 190. É, que número que dá 190? 190. Não, que número que forma 190? É 100, 219? Não. 9 e o 0, que número que forma? 9 e 0. Que número que é? Sei. Que número que é? 190. Isso. Então lá, 12, 190. Ih, tá dormindo lá. Avos. Vocês estão muito cochilando, meu Deus, isso aqui era para ter aprendido no ano passado já, hein, turma? Então, vamos acordar para a vida aí. Foco no conteúdo. Olha que delícia. O que é aquilo ali? Pizza. Ela tá inteira aí? Não. Ué, por que será? Alguém já comeu. Tá faltando quantos pedaços? 2? Ela foi dividida em 4 partes e tá faltando uma parte. Se ela tivesse dividido em 8 partes, que é o comum da gente comprar, aí tava faltando 2 mesmo, tá bom?
Vamos ler o que vai falar sobre ela? Ah, já falou aqui. Que droga. Qual é a fração que representa aqui? Primeira coisa, uma fração tem um tracinho aqui. Antônio, a parte de baixo é quantos? A parte de baixo é 1? E a parte de cima? 4. Se quis dizer então que eles dividiram a pizza em um pedaço cada uma e pegaram 4 pedaços? Não, tá tá errado. Então a parte de baixo é sempre a quantidade que a pizza, o inteiro foi dividido. A pizza inteira foi dividida em quantas partes, Igor? Isso, em 4 partes. Nath, quantas partes foram pegas? 1. Como que eu leio essa fração, Maria? 1/4. Muito bem, trabalhei em equipe, hein? Olha lá. Ela foi pega 1/4. Ah, professor, mas tá 3/4, meu Deus do céu, erramos. Não, eu perguntei quanto que foi pego. Quantos que sobrou? A pizza era de quantas partes? 4. Ah, professor, mas agora falta um pedaço. Não importa. Ela inteira foi dividida em quantas partes? 4. Quantos pedaços sobraram? 3. Como que eu leio essa fração, Isaac? Essa fração onde é que tá? Ah, Tem como você aumentar, por favor? não. Tá bem grandão aqui, ó. 3 em cima e o 4 embaixo. 3 em cima e o 4 embaixo. Isso. Entendi. Então alguém que já entendeu e já sabe resolver, resolve. Você tá enrolando muito. Eu sei. Fala. 3/4. O de cima é 3. Então eu leio 3/4. Você tá muito distraído hoje, Isaac. Vamos ficar mais atento. A barriga do senhor roncando, meu Deus. Foco no conteúdo. Sendo A e B. Meu Deus, agora entrou letra no lugar do número. Meu Deus do céu. Sendo A e B, números naturais. Então o A vai ser o número natural. O que é número natural? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito. É infinito. Ele pode ser negativo? Não. Não, porque dele não é natural. Ele pode ser com vírgula? Não. Não, porque não é natural. Você fala não e sim ao mesmo tempo, homem do céu. Se decide ou não ou sim. Ah, bom. E o B tem que ser o que? Que é esse símbolo aqui? Meu Deus do céu, que símbolo que é esse? O que é isso daqui? O que é isso daqui? Que eu acabei de desenhar? Igual. Se isso é igual, o que é isso aqui? Não igual. Então o B é não igual a 0. Opa, não igual a 0, tá muito estranho. Então o B tem que ser diferente de 0. Ele não pode ser 0. A fração é representada pela divisão do A pelo B. E se sabe por que não pode ser 0 ou B? Não sabe? Não. O B não é a parte de baixo? Sim. Então é a parte de cima dividido pela parte de baixo. Vamos pegar aqui. R$1 milhão. Vamos pegar um monte de dinheiro. Vou dividir ele por 0. O que vai dar? Por isso que o B não pode ser 0. O B tem que ser diferente de 0. Ele nunca pode ser 0 numa fração. Seria que você falar, vou pegar uma pizza e vou dividir ele em 0 partes. Ele era uma parte. Uma pizza inteira é uma parte. Você vai dividir em 0, você vai fazer o que com a pizza? Vai sumir com ela? Não dá. Ah, vou comer. Daí você comeu ela inteira. Não dá. Então é impossível dividir por 0. Em uma fração, o denominador representa a quantidade de partes que o todo foi dividido. A parte de baixo, então, representa a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. E o numerador, que é a parte de cima, indica a quantidade de partes consideradas desse todo. Ou seja, pode ser a parte que pega, a parte que ficou, entendeu? E assim vai. Olha lá, A dividido por B. E o B tem que ser diferente de quem mesmo? Quem que ele nunca vai poder ser? 0. Muito bom. O A é o numerador. O B é o denominador. Depois, a hora que eu mandar a videoaula para vocês, quando tiver o crédito lá e dá para pegar, copia essa parte aqui. Essa parte aqui é importante. Quem copiou, beleza. Quem não copiou, deixa para copiar depois. Agora a atividade que eu mandei para vocês, vamos fazer a correção. Observe as figuras e indique quais foram divididas em partes do mesmo tamanho. A letra A, Igor,
foi dividido em todas do mesmo tamanho? Sim, a letra A sim. Então a A foi dividida todos do mesmo tamanho. Vinícius, a letra B foi dividido em partes iguais? Sim, ó, dividiu 2 triângulos iguais. Rafael, a letra C foi dividida em 2 partes iguais? Não, essa aqui não foi. Antônio, a letra D foi dividida em partes iguais? Foi. O Igor achou que não, mas ó, Igor, se eu pegar isso aqui e virar e colocar aqui, ele vai ficar do mesmo tamanho. Todos são triângulos iguais. Isaac, a letra E, essa figura aqui, foi dividida em partes iguais? Sim, foi dividida em 2 partes iguais, em 2 trapézios. Jamile, a letra F foi dividida em partes iguais? Foi, 2 partes idênticas, né, na hora que eu faço o corte ali. Maria, a letra G foi dividido em todas as partes iguais? Não, né? Repare que esse triângulo aqui é muito menor do que esse. Se eu tivesse feito mais um corte aqui, daí sim. Mas então aqui não. Muito bem. Nath, a letra H foi dividido em partes iguais? Sim. Ah, mas esse triângulo está com a ponta para cima. Esse está para baixo. Eu não perguntei se ficou na mesma posição. Dividiu em partes iguais? Sim. Muito bem. Vinícius, não foi? Pulei você, Vinícius. Alguém pode falar? O I foi dividido em partes iguais? Foi. Ó, ele dividiu aqui, ó. Se eu virar, ele fica 2 partes iguais. Então, essas são as partes que foram divididas iguais. Só 2 que não, né? Só a C e a G. Acertou? Muito bem. Próxima atividade. Atividade 2. Só um minutinho, Rafael. Na atividade 2, observe a receita. Tá lá a receita. Bolo de chocolate para a massa do bolo. Como que eu leio essa aqui? Uma? Meia. Isso aqui é uma fração, que é o número 1 em cima e o 2 em baixo. Ah, professor, mas ele pode ser representado assim? Ele pode ser representado assim e também pode ser representado assim, tá? Então, meia xícara de óleo. E a água? Uma xícara. E os ovos? 4 ovos inteiros. Mas eu acho que pode tirar a casca, tá? Não vai jogar com a casca junto. E a farinha de trigo? 2 o quê? 2 xícaras. Cheia ou pela metade? Cheia. Senão ele falava 2 metades, que é a mesma coisa que o inteiro, né? E o açúcar? 1 xícara. E o chocolate em pó? Meia xícara. E o fermento? 1 pitada. Pelo amor de Deus, não vai pôr 1 xícara lá de fermento que vai explodir o bolo. Agora ele fala assim: meia xícara. Qual das duas aqui é meia xícara? Essa aqui? Essa aqui é meia xícara. E essa aqui? Uma xícara inteira. Calma aí, não guarda o material ainda. Olha lá, meia xícara é aquela ali mesmo, certo? Ele estava perguntando qual delas é a do óleo. Não guarda o material ainda, eu falei. Ó, qual que é do óleo? Meia xícara. Qual que é do achocolatado? Meia xícara, certo? Não guarda o material ainda. Aplicando, vamos ver se vocês entenderam. Determine a fração que representa a parte pintada e não pintada de cada uma. Essa A aqui, qual é a fração dela da parte pintada? Em quantas partes iguais tem que ser dividida? 3. Vamos tentar dividir. 2, dividir em 2. Deu 2 partes iguais pintadas? Não. Tem que dividir de novo ao meio aqui. Agora sim. Quantas partes ela foi dividida? 4. Quantas partes foram pintadas? 1. Como que eu leio essa fração? 1/4. A parte não pintada, o inteiro foi dividido em quantas partes iguais? 4. 4 partes iguais. Quantas não foram pintadas? 3. Como que eu leio essa fração? 3/4. Olha essa aqui. Vamos terminar de dividir ela em partes iguais. Muito bem. Quantas partes iguais foi dividido esse retângulo? 3. Onde que está as 3? 2,
3, 4, 5. Foi dividido em 5 partes. Aqui a aula, Igor. Quantas partes foram pintadas, Igor? Que duas? Não, 3. 3. 1, 2, 3. Como que eu leio essa fração? 3 quintos. As partes não pintadas. 2 o quê? Que terços? Não tinha sido dividido em 5 partes? Tem 2. Então 2 quintos. Olha essa daqui, esse círculo. Vamos ter que terminar de dividir. Aqui ela foi dividida aqui assim também. E aqui também foi dividida assim. Quantas partes ao todo ela foi dividida? 8. Então o inteiro dela foi dividido em 8. Quantas partes foram pintadas? Você já guardou o material? Falei para não guardar? Tá difícil. Você não entende nem o que eu falo para você, né, Igor? 3. Como que eu leio isso aqui, Igor? 3, 8. Quem sabe falar? 3 oitavos. Quantas partes não foram pintadas, Isaac? Deixa o Isaac falar. 5. Até o Isaac ele fala. Como que eu leio aqui, Isaac? Essa. 5 oitavos. Muito bem. Vamos ver se está certo? Olha lá. Parte pintada, 1 quarto. Parte não pintada, 3 quartos. A segunda figura. Parte pintada, 3 quintos. A não pintada, 2 quintos. A letra C. Parte pintada, 3 oitavos. Parte não pintada, 5 oitavos. Tinha acertado essa na lição de casa, turma? Sim. Se não, corrija depois. Eu errei 2, daí ela acertei. Ai, que bom. Agora olha aqui, só para finalizar. O que aprendemos hoje? Verificamos o conceito de fração de parte de todo. A parte em cima do todo. Aprendemos um pouco sobre o contexto histórico das frações pelos números egípcios. Pelos egípcios. Associamos as frações às situações do cotidiano. Representamos na forma fracionária as atividades propostas. Aqui está a nossa referência, da onde que eles foram buscar as referências para fazer esse PowerPoint. Referência usando as imagens que foi usadas, as ilustrações. E por aqui nós finalizamos mais uma aula do material digital fornecido pela Secretaria de Educação. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.